Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Entrevista Especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os selos de advertência nas embalagens, aqueles que apresentam a quantidade de açúcar, sal e gordura contida nos alimentos. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora a nutricionista Caroline Gioia. Caroline, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu amo com todos vocês. Que maravilha! Então, para a gente começar, quais são os tipos de selo? Quando a gente vai no mercado, acaba ficando muito impactado, né? Quando pega uma embalagem de um alimento, muitas vezes que a gente costumava comprar e imaginava até que aquele alimento era saudável ou tinha menos gordura. E aí, quando a gente pega, tem aquele selinho na cor preta, né? Coloca alto teor de gordura, alto teor de gordura trans. E a gente fica assim, meu Deus, que horrível! Quais são os Exato, tipos de selo existentes hoje, Caroline? perfeitamente. Foi um choque para a grande maioria das pessoas, né? Muitos alimentos que eram considerados saudáveis, de repente apareceram com aquele selo. Nós que estamos aqui no consultório recebemos uma quantidade enorme de pacientes assustados porque descobriram que aquilo que consumiam não era exatamente como esperavam. Então, hoje nós temos preconizado por legislação 3 tipos de selo. Então, ele vai estar sempre escrito alto em, né? Alto com uma bula, com o desenho de uma bula, e estará alto em açúcar adicionado, que esse é um ponto importante, porque tem alguns alimentos que eles possuem o açúcar, né? O carboidrato ali próprio do alimento. Por exemplo, o leite. O leite ele possui lactose, que é considerado um tipo de açúcar próprio do leite. Então, nesse caso, o alimento não estará sinalizado, porque é um açúcar próprio do alimento. Agora, quando for adicionado açúcar, aí sim estará ali o alto adicionado açúcar. Então, esse é um ponto importante. E um outro ponto importante da legislação é que eles não especificaram a sacarose, tá? Então, qualquer tipo de açúcar que for adicionado ao alimento, seja também da cana, do coco, do mel, deverá conter o símbolo ali. Os outros 2 itens é alto em sódio e alto em gordura saturada. Que a gordura saturada é outro ponto aqui importante para a gente chamar atenção. Nós temos vários tipos de gordura. Então, nós temos a gordura saturada, a gordura poliinsaturada, a gordura insaturada. Cada uma delas tem um impacto diferente para o nosso corpo. Então, o selinho, ele está específico da gordura saturada. Então, hoje, o que nós temos determinado ali por legislação são esses 3 selinhos, essas 3 especificações do rótulo. Na sua avaliação, esses 3, eles são suficientes? Deveriam haver mais selos com outras substâncias, outros aditivos, como você mencionou? Excelente pergunta. Na minha opinião, nós deveríamos falar um pouco mais sobre os aditivos químicos, como você mesma muito bem colocou agora, né? Nós sabemos que hoje, na nossa população, a gente tem um aumento crescente de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, dentre essas, podemos citar a obesidade, né? Da obesidade podem vir outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia e até mesmo câncer. Nós sabemos que essas doenças crônicas não transmissíveis, elas têm relação direta com a alimentação, com o nosso estilo de vida como um todo, mas estilo de vida, um dos pilares principais é a alimentação, né? Então, é extremamente importante que a gente saiba o quanto de açúcar estamos consumindo, o quanto de sódio, de sal estamos consumindo, o quanto de gordura estamos consumindo, mas é importante também que a gente tenha ciência de quais são esses aditivos químicos que nós estamos consumindo todos os dias nos nossos alimentos. Então, nós já sabemos que alguns deles estão associados
a maior prevalência dessas doenças. Eu não posso dizer, hoje a gente não tem comprovação científica que um aditivo químico é capaz, de forma isolada, de me fazer ter uma doença. Mas o consumo contínuo, o consumo rotineiro, pode sim influenciar, pode aumentar o risco dessas doenças. Então, ao meu ver, o consumidor saber que aquele alimento tem uma quantidade grande de aditivos químicos também seria uma informação muito importante ali para a nossa saúde e prevenção de doenças. Pois é, até mesmo, porque tem muitos alimentos, né, Caroline, que eles colocam na embalagem zero teor de açúcar, light, diet, enfim. Mas aí se você for levado por essa embalagem bonitinha, zero, você acha que, ok, não estou consumindo açúcar. Vai lá nos ingredientes, pequenininho, tem um aditivo que substitui esse açúcar, né? Então, a população estar mais educada nesse sentido, ela corre menos risco de cair nessas pegadinhas e ter uma saúde melhor, né? Com toda certeza. E um ponto importante é que essa nova legislação, ela não foi só a respeito desses selos que vêm na frente, né? A gente chama de selo frontal. Então, não foi a respeito apenas disso. Então, também foi padronizado aquela tabela nutricional que fica geralmente no verso do alimento, onde vem especificado o quanto de carboidrato, proteína, gordura. Então, essa tabela também foi padronizada. Tá? Por quê? Justamente por isso que você acabou de nos dizer, que é um ponto extremamente importante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu sou fabricante de bolachas recheadas, e nessa bolacha recheada, obviamente, ali, né, no meu modo de preparo, eu acrescento açúcar. Mas, de repente, eu consegui desenvolver uma receita onde eu coloco menos açúcar do que na receita original. Isso dava margem para o fabricante colocar no rótulo produto com menor quantidade de açúcar. Isso pode causar uma certa confusão para o consumidor, porque não significa que esse alimento é saudável. Não significa que esse alimento não tenha adição de açúcar. Significa apenas que é uma receita modificada. Né? E isso eu vejo muito na minha prática clínica, acabava influenciando o consumidor a consumir mais daquele produto, com a falsa sensação dele ser saudável. Então, de repente, eu vejo na prateleira um produto, uma bolacha recheada, como eu dei o exemplo, que vinha escrito no rótulo, com baixa adição de açúcar, ou produto com baixa quantidade de açúcar. Eu tinha a ideia de ser saudável e acabava incluindo aquele alimento todos os dias na minha alimentação, principalmente de crianças, né? E hoje isso é proibido. Hoje a indústria não pode mais colocar baixo em açúcar, porque foi adicionado açúcar e a partir do momento que esse alimento tem a adição do açúcar, ele precisa estar no selo frontal, que é um alimento com alta quantidade de açúcar adicionado. Então, isso faz com que o consumidor tenha ali de cara essa primeira informação, que esse alimento contém açúcar adicionado. Agora, o quanto desse açúcar, ele vai precisar olhar realmente na nossa tabela nutricional e ali, de repente, ter um discernimento do quanto aquilo é bom ou não para o consumo diário. Outro exemplo que eu costumo dizer para os meus pacientes é que alimentos industrializados, os famosos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que têm mais de 5 ingredientes na sua composição, dentre esses ingredientes os aditivos químicos, não devem fazer parte do nosso dia a dia. E hoje, com esses selos, ficou muito mais fácil do nosso paciente identificar isso. É mais fácil, né, Caroline? Tem até mesmo um exemplo que eu quero dar, os pães integrais, né? Quando a gente ia na prateleira, acreditava-se muito que aqueles pães eram saudáveis, porque estavam ali
integral, né? Pão integral. Então você pensava, nossa, vou levar. E acabava consumindo, como você disse, diariamente, acreditando que era saudável, né? E aí hoje, quando a gente pega, tá ali 30% integral, 40% integral. Então não era 100% assim, né? Exatamente. É outro ponto que eu sempre converso com os meus pacientes em consultório, sobre justamente esses pães vistos como integral, né? Então, recomendo que vocês que estão me assistindo, além dos selos, olhem sempre os ingredientes. Vamos lembrar que os ingredientes, eles estão em ordem de quantidade. Então, eu pego um pão visto como um pão integral, onde o primeiro ingrediente é farinha de trigo, o segundo ingrediente é açúcar e o terceiro ingrediente farinha de trigo integral enriquecida com ferro, que é geralmente o que nós encontramos nos produtos. Ou seja, se os produtos estão na ordem de quantidade, esse exemplo que eu dei significa que esse pão tem maior quantidade de açúcar do que de farinha integral. Se eu quero consumir um pão com o objetivo de aumentar o meu aporte de fibras, já não faz sentido. Muito melhor que eu consuma, de repente, um pão tradicional sem aditivo químico e consuma a fibra, de repente, através de uma fruta, de uma verdura, de um legume, de uma farinha de aveia ou de outro alimento. Então, é extremamente importante que a nossa população tenha essa consciência e vá cada vez mais atrás dessa informação, entenda o que está consumindo. Porque hoje nós temos, nos últimos anos, um aumento de 71% da obesidade no nosso país. Hoje, mais de 50% da nossa população está acima do peso. Nós temos, como eu disse, crescente aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E uma das formas de prevenir tudo isso, de diminuir esses números, é com a educação da população, educação nutricional, educação alimentar da população, que a gente saiba aquilo que a gente está consumindo. Com certeza, e essa é uma forma, né, é claro que não é a curto prazo, né, Caroline, que essas regulamentações vão surtir algum efeito, mas é uma forma de alertar a população para aquilo que estão consumindo, né? Agora, quando a gente pegava esses alimentos, como a gente abordou aqui durante o programa, que nós costumávamos consumir, acreditando que era saudável e tudo mais, como que nós podemos fazer a substituição? Até porque quando a gente vai no mercado, os produtos estão mais caros. Os produtos, principalmente os mais considerados mais saudáveis, eles têm um preço maior, né, do que os, infelizmente, industrializados, ultraprocessados. Como que a gente pode tentar reverter essa situação? Perfeito. Aqui é um ponto importante. Nós temos muito de verdade disso que você falou. Realmente os preços estão altos, a alimentação do brasileiro ela está com um custo elevado, mas nós temos uma pequena, digamos que educação nutricional mesmo que é necessário aqui. Quando a gente fala de uma alimentação saudável cara, geralmente nós estamos nos referindo aos alimentos que são vistos como saudáveis. Então, como eu já dei o exemplo, as bolachas vistas como fit, saudável, light, diet, de repente os iogurtes, as bebidas lácteas que têm esse mesmo apelo de serem saudáveis, realmente os pães, né, como você pontuou de forma muito precisa, então os pães integrais, os pães vistos como sem glúten, sem lactose, esses produtos realmente são muito caros. Mas a alimentação saudável, aquela que realmente previne doenças, não é nenhuma dessas que eu citei. A alimentação realmente saudável, aquela que deve fazer parte do nosso dia a dia, é aquilo que está na feira, aquilo que está no açougue, para quem consome carne, né? Para quem não é vegetariano. Então, feira, açougue, arroz, feijão. É uma alimentação muito simples. A gente não precisa de nenhum desses alimentos que são vistos como saudáveis para que tenhamos saúde e prevenção de doenças. Então, a melhor recomendação que eu dou para os meus pacientes é feira, a famosa xepa, né? Final de feira ali, para realmente comprar esses alimentos num valor mais acessível. E
ficar no básico. O básico funciona. A comida de verdade é ela que vai te trazer saúde, tá? Então, saindo já desses alimentos industrializados vistos como saudáveis e não são, a gente já sai muito desses alimentos caros que nós temos por aí. Maravilha, Caroline. Foi um prazer ouvir você. Que a gente, então, priorize esses alimentos, né, in natura. Veio da terra, é de origem animal? Ótimo. Que faça parte, então, da nossa rotina. É isso mesmo. Para encerrar o meu linha de raciocínio, vocês percebam que na feira não tem nenhum selinho escrito adicionado açúcar e nem alto teor de sódio. Amém. Lá que tá o Caroline. saudável. Maravilha, muito obrigada pela entrevista. Foi uma aula, foi um prazer falar com você e aprender muito. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada. Até. A gente acabou de conversar com a nutricionista Caroline Gioia. Coloca em prática tudo que ela trouxe aqui, que você vai ter uma alimentação, uma saúde muito melhor, com mais qualidade. Eu fico por aqui. Você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.